Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 175º dia de devocional. E hoje nós vamos ler o texto, como nós falamos ontem, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8, diz assim: Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à sua virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele é claramente um processo que todos nós devemos experimentar. É um processo que todos nós devemos, como diz o texto, nos empenhar em crescer esses passos, caminhar esses passos. Eu gostaria de analisar com vocês aqui o passo a passo esse texto. Ele começa dizendo assim: acrescentar a sua fé. Ou seja, o primeiro passo de todo cristão é começar a crer. É o caminho de todos nós. Primeiro a gente crer. Primeiro a gente tem fé. A gente tem fé no sacrifício de Jesus, a gente tem fé na palavra, a gente tem fé na pregação da palavra, a gente entrega a vida para Deus e se converte a Ele. A fé inicial de todo mundo é o primeiro passo, é crer em algo. É crer, ainda que de maneira ingênua, crer em Deus e na sua obra redentora. Mas não pode parar por aí. Não podemos simplesmente estagnar, entregar a vida para Jesus, acabou, tô salvo, tchau e benção, e acabou, vamos para casa e já era. Não pode parar por aí. Porque como diz lá o texto no versículo 9, vai dizer que se alguém não possui essas características, está cego, só vê o que está perto e se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Então, eu posso dizer que o primeiro passo, fé. Primeiro passo. O segundo passo que ele fala aqui é acrescentar à sua fé a virtude. Quando Jesus é tocado pela mulher do fluxo de sangue, quando a mulher do fluxo de sangue toca as orlas da veste de Jesus, a barra da veste de Jesus, e a palavra de Deus diz que esse toque sai virtude de Jesus e cura aquela mulher. A palavra virtude no antigo grego é dunamis. E dunamis significa poder real em ação. Ou seja, o poder real de Deus em ação naquele momento. Então, logo, aqui o texto está dizendo: se esforça para, nessa fé inicial que você tem, acrescentar poder. Ou seja, sobrenatural. Experiências sobrenaturais. Experiências com o Espírito Santo. Experiência com maior profundidade no Espírito Santo. Revelação de mais poder. Revestimento de poder. Dons espirituais. É mergulhar naquilo que é espiritual. É acrescentar poder. Virtude. Mas, se você tiver uma fé que é somente a fé e não acreditar em mais nada, você vai ser bastante cético. Por isso que a gente precisa acreditar no poder. A gente precisa acreditar nos milagres. Então a fé primeiro em Cristo, depois a fé que Cristo pode fazer todas as coisas. E que todas as coisas, como diz lá Lucas capítulo 1, versículo 37, não há nada impossível para Deus. Então primeiro temos fé. Depois acrescentamos poder a essa fé, virtude a essa fé. Depois nós acrescentamos a essa virtude conhecimento. Por quê? Porque se você só tiver o poder e a fé e não tiver o conhecimento, você pode ser enganado. A palavra diz que nos fins dos tempos, o Satanás ele vai se travestir de anjo de luz. Ele vai aparecer para as pessoas de anjo de luz e vai realizar sinais. Então, se você tiver uma fé que crê no poder, que tem poder, você não tiver conhecimento para entender esse poder e
quando é de fato poder de Deus, você pode ser enganado por qualquer poder. Porque você pode se aprofundar demais em poderes, e tudo se torna espiritual demais e poder demais, e sem conhecimento, a sua vida é simplesmente vazia. É uma vida de milagres, mas não é uma vida de relacionamento com o Senhor. Então você precisa tomar cuidado. Na palavra nós vamos ver vários momentos onde poderes que eram manifestos não eram de Deus. Por exemplo, Paulo em Atos dos Apóstolos, eles estavam em uma cidade, tinha uma mulher com espírito de adivinho. E homens faziam muito dinheiro com ela porque ela adivinhava as coisas. Era um poder, poder da adivinhação. Vinha de Deus? Não. Era um espírito demoníaco. Por isso que você tem que tomar cuidado, esse negócio de cartomante, esse negócio de tirar sorte, de ler mão, Fica ligeiro, mano. A adivinhação não é de Deus. Provém de espíritos malignos. A profecia é diferente de adivinhação, tá certo? Mas não é esse o foco do vídeo de hoje. Acrescentar a esse conhecimento, ou seja, você tem fé, você acrescenta a essa fé poder, virtude, você acrescenta essa virtude conhecimento, e a esse conhecimento você precisa acrescentar domínio próprio. Por quê? Porque senão você fica arrogante, você fica prepotente. Você começa a olhar para as pregações e analisar tudo. Você começa a. Isso não é teologicamente correto. Isso não é blá blá blá. Isso talvez não seja milagre. Pode ser a ciência. Isso. Enfim, o conhecimento sem o autocontrole ele é prejudicial demais para a sua vida. Porque você se torna superior. Você se torna maior. Você se torna engrandecido. Autossustentável. Você se torna altivo de coração. E a palavra de Deus diz que Deus ele é simplesmente contra o altivo de coração. É simplesmente contra. E a palavra vai dizer que a altivez do coração, a arrogância e a prepotência precede a ruína. Sabe esse ego inflado de conhecimento, que você é uma máquina de conhecimento. Nossa, você leu 300 livros em um ano. Você estudou nas melhores escolas teológicas, tem bacharel, doutorado, tem PhD em teologia. Você é sensacional. Não, você não é. Porque o nosso conhecimento e nossos atos de justiça são como panos de imundícia diante do Senhor. Trapos de imundícia diante do Senhor. Ou seja, não valem de nada. Você não vale nada. Eu não valho nada. Nós não valemos nada. Diante do Senhor, comparados ao Senhor, nada. Certo? E aí, a esse domínio próprio, porque aí você tem a fé, você tem o poder, você tem o conhecimento, você tem domínio próprio para exercer esse conhecimento com sabedoria. A palavra vai dizer para a gente acrescentar perseverança a esse domínio próprio. Porque você vai ser levado, a sua paciência vai ser testada aos limites. Você vai ser levado aos limites. Então a perseverança ela é importante para você continuar fazendo o bem, continuar fazendo o que é certo, continuar fazendo o que é justo aos olhos de Deus, não aos olhos da humanidade. Então, a perseverança ela é necessária para que você continue sendo zeloso, continue temendo ao Senhor, continue exercendo os dons e os talentos que Deus te deu com excelência, para a salvação de vidas, não para a destruição delas. Porque não adianta nada você ter fé, você ter poder, você ter conhecimento, você ter domínio próprio e ficar cansado um dia e abandonar tudo. Afinal, Jesus disse, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a perseverança ela é necessária para que eu e você não nos coloquemos numa posição onde apressamos Deus. Senhor, você está... Eu desisto.
Essas pessoas não merecem. Eu tô cansado. Então a perseverança é necessária para que você continue exercendo o poder, o conhecimento, o domínio próprio e etc. Para essa perseverança, a palavra diz que a gente precisa acrescentar piedade. Eu entendo que piedade nos faz olhar para o outro com os olhos de Deus, sabe? É como se eu tiver fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, e eu não tiver piedade, eu vou estar correndo numa corrida solitária. Eu não vou ter misericórdia ou ser piedoso com aqueles que estão para trás, com aqueles que estão caindo, com aqueles que estão abandonando. Então, quando a gente acrescenta piedade a isso, a gente começa. A gente tem todas as ferramentas intelectuais para enxergar a vida das pessoas e falar: poxa, aquela pessoa precisa de ajuda e eu consigo ajudar ela, eu posso ajudar ela, eu acho. Senhor, me ajuda a ajudar essas pessoas. Você começa a ter um olhar mais cristão, um olhar de amor, de graça, de misericórdia. Ainda que você esteja alcançando lugares mais altos no Senhor, você consegue olhar para as pessoas e dizer: eu sou o pior das pessoas, eu só quero te ajudar porque eu não seria o suficiente. O sacrifício de Jesus é que é suficiente. Você continua dando sempre glória ao Senhor, sabe? Você continua sempre levando a adoração àquele que é digno de adoração, não a você mesmo. Né? E a piedade é a fraternidade. E fraternidade a gente sabe que é o amor ao próximo, o amor aos irmãos da casa. Né? Então, porque a palavra vai nos ensinar a começar a fazer o bem pelos de dentro de casa, não pelos de fora. Não que não devamos fazer favores e ajudar pessoas de fora, desconhecidos, pessoas que a gente viu pela primeira vez, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas... isso vai doer de falar, isso vai doer. Muitas pessoas ajudam as pessoas de fora e desconhecidas porque acha que dentro da igreja ninguém precisa de ajuda. Porque olha as pessoas dentro da igreja como se... Das duas, uma, ou eu não gosto delas, eu acho que elas são falsas e eu não gosto delas, eu sou superior a elas. Ou olha para os irmãos da igreja como se eles fossem... Como se eles não precisassem de ajudar. Eles já têm Jesus, eles já têm a fé, eles já têm... Olha só, o mesmo louvor que eu ouvi, eles ouviram, a mesma palavra que eu ouvi, eles ouviram. Eu estou abençoado, eles também estão abençoados. Eles não precisam da minha piedade, da minha ajuda, do meu conhecimento, eles não precisam de mim. Por isso que eu dou o meu dízimo em auxílio às pessoas. Eu dou cesta básica, eu dou remédio, eu dou gasolina, eu dou isso, eu dou aquilo. Você faz muitas obras de caridade do lado de fora da igreja, mas não consegue tirar a venda satânica dos seus olhos de que pessoas dentro da sua igreja precisam da sua ajuda. E você é arrogante e prepotente demais para ajudá-las. Dói. Porque você prefere ajudar quem está de fora e nunca te viu? Talvez. Porque as pessoas que te conhecem pela primeira vez olham e falam: nossa, que bênção você, irmão. Nossa, meu Deus, estou me sentindo tão abençoado de te conhecer. Mas quem está dentro da sua igreja sabe que você é arrogante e prepotente e você acha que as pessoas não gostam de você. Ou seja, sua própria visão é deturpada com relação às pessoas ao seu redor. Você vê as pessoas em necessidade, mas pensa: eu não vou ajudar esse prego, não. Nunca foi com a minha cara. Algumas pessoas precisam entregar a vida para Jesus de novo, se render de novo, voltar à cruz de novo e apagar da mente toda a arrogância e prepotência. Tem gente que precisa disso. E por último, ele fala acrescentar o amor a essa fraternidade. E eu entendo que não adianta nada ajudar os irmãos da igreja se você não tiver amor.
Paulo vai dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu pegue todos os meus bens e venda e dê para os pobres, de nada vale se eu não tiver amor. Ainda que eu pegue o meu corpo, entregue como sacrifício a ser queimado, se eu não tiver amor, nada vai valer. Logo, o amor é o elo perfeito. É o elo que traz unidade, é o elo que quebra as barreiras e os paradigmas. É com o amor que a gente começa a entender a fraternidade de maneira correta. É com o amor que a gente começa a entender o próximo de maneira correta, ainda que talvez não entendamos, mas nós colocamos o nosso coração no lugar da pessoa e sente a mesma dor. E aí é onde a gente consegue, como diz a palavra, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, fazer festa com quem está fazendo festa e ficar de luto com quem está de luto. Sem amor de nada vale. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É com tudo isso crescendo em escala, é todos esses pequenos passos na vida cristã que a gente dá todos os dias. Não é porque eu acrescentei a minha fé virtude, agora eu não preciso mais. Agora eu posso ir para o próximo passo. Não. Você carrega essas coisas na sua trajetória. São coisas que vão se acrescentando, se acumulando na sua vida. Para que você tenha maturidade, para que você seja um cristão verdadeiro. E eu acho que eu já falei demais. Mas que palavra abençoada, que texto maravilhoso. Que você tenha sabedoria, graça, que você tenha visão aberta para, de fato, experimentar essa palavra na sua vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã.